Primeiro, bom dia a vocês, a imprensa de Feira. Saudar, cumprimentar todos vocês, saudar a população de Feira de Santana. Dizer que hoje a visita é para pedir ao povo de Feira, em meu nome, em nome do presidente Lula, em nome do governador Jerônimo, do senador Otto Alencar, do senador Jacques Wagner, que o povo de Feira nos dê uma oportunidade de cuidar das pessoas numa relação e numa aliança de conteúdo, uma aliança para fazer as coisas acontecerem em Feira com o Zé Neto prefeito. Esse é o pedido nosso. Acho que chegou a hora de Feira de Santana dar uma oportunidade a Zé Neto, de dar uma oportunidade ao presidente Lula e ao governador Jerônimo, para que juntos possamos fazer mais por Feira de Santana. Então eu vim aqui pedir essa oportunidade e que o povo de Feira de Santana vote no dia 6/13 para a gente começar uma nova história de desenvolvimento e de emprego em Feira de Santana. Ministro, dois assuntos que eu gostaria que o senhor comentasse em relação ao fim do contrato com a Via Bahia, se já tem uma empresa prevista, e sobre a vinda do presidente Lula a Feira de Santana dia 2. Está confirmado? Dois questionamentos. Sobre o fim do contrato, nós, desde que assumimos o governo do estado da Bahia, desde que assumimos o ministério, eu e o ministro Renan, em janeiro de 2023, nós fomos analisar os contratos de concessão pública no país e encontramos mais de 16 contratos sem execução plena, com execução precária. Entre esses contratos estavam os contratos da Via Bahia, da 324 e da 116. E nós então dialogamos com o Tribunal de Contas da União para abrir um processo de negociação extraordinário para tentar reabilitar esses 16 contratos. Essa semana mesmo nós tivemos um julgamento de um contrato importante que é da 101, BR-101, lá do Espírito Santo, e obtivemos êxito e o TCU aprovou a renegociação e vai implicar aí no investimento de mais de 20 bilhões de reais nessa BR lá no estado do Espírito Santo. E tentamos fazer a mesma coisa com a Via Bahia. Eu, inclusive, participei de uma das reuniões. Infelizmente, o que a Via Bahia propôs não nos atendia nem do ponto de vista de volume de obras, nem do ponto de vista dos valores, que eram valores exagerados e um volume de obras muito pequeno. Então nós pactuamos a saída dela do contrato. Então isso já está negociado, os termos da saída, só falta apenas o pleno do Tribunal de Contas, ou seja, todos os ministros se reunirem e votarem aprovando esses termos negociados, inclusive com a participação do Tribunal de Contas da União. Se aprovado esses termos, o último dia da Via Bahia será em dezembro. Então, em janeiro, ela não mais terá pedágio na 324, não mais terá pedágio na 116, e nós já estamos preparando com o ministro Renan uma série de licitações para que o DENIT entre para fazer obra, principalmente na BR-324, que está com um estado muito ruim de conservação. Então, durante o ano de 2025, essas duas estradas estarão sob a gestão do DENIT, órgão federal, diretamente, sem pedágio. E ao longo do ano, paralelo a essas obras que nós vamos fazer, nós vamos preparar uma nova licitação de uma nova concessão, que só deve ter contrato assinado, portanto, em 2026. Então, até lá, 2025 e uma parte de 2026, a estrada será cuidada e conservada e os investimentos feitos pelo governo federal diretamente através do DENIT. Com relação à visita do presidente Lula à Feira de Santana e outras cidades da Bahia, o que o senhor tem a dizer? Não, o presidente Lula, até agora, ele só foi no estado de São Paulo e não há previsão até o dia de hoje dele participar de nenhuma campanha além da de São Paulo. Nenhuma capital brasileira e nenhuma cidade ele deve participar pessoalmente, pelo menos no primeiro turno. É evidente que ele pode mudar de opinião ao longo do curso, mas ele viaja amanhã para o México, para a posse da presidenta do México,
só volta na quarta-feira à noite. Então ele só terá aqui no Brasil quinta, sexta e o sábado antes da eleição. Então não há previsão, vou repetir, exceto para a cidade de São Paulo, dele ir nenhuma capital e nenhuma cidade pessoalmente, pelo menos no primeiro turno. E no segundo turno, as capitais ou as cidades que ocorrerem no segundo turno, ele vai avaliar a participação dele pessoal. Mas no primeiro turno, a posição de hoje, eu vou insistir, que pode ser que quarta-feira, quando ele chegue do México, ele mude de ideia, e quinta e sexta ele resolva ir em alguma cidade. Mas hoje, até esse momento, a decisão é de não ir pessoalmente, exceto na cidade de São Paulo. Ministro, a gente tem observado muitas queimadas, muitos incêndios no Brasil. O que é que realmente o governo federal está fazendo de forma contundente para resolver essa situação? Olha, em primeiro lugar é importante registrar, só baixo um pouquinho aqui, senão ninguém filma meu rosto. Eu tô bonitão assim, quero que apareça. Tá mais branquinho. Primeiro é bom a gente separar. As queimadas, a responsabilidade do governo federal são nos parques federais e nas áreas federais. As áreas privadas e as áreas estaduais são de responsabilidade dos estados e dos privados. Portanto, não é responsabilidade direta do governo federal os incêndios nem das áreas estaduais nem das áreas privadas. Independente de ser ou não responsabilidade, o que nós estamos fazendo, eu pessoalmente, desde abril, junto com a ministra Marina, é articular um comitê permanente com os governadores, com o setor privado, no sentido de buscar iniciativas para conter os incêndios. Essa semana mesmo, eu iniciei uma série de reuniões online com os governadores, e a primeira reunião que nós fizemos foi com o governador do Amazonas, justamente para prestar todo o apoio, fazer aporte financeiro, para reforçar o número de hora extra de bombeiros, reforçar a contratação de mais brigadistas pelos governos estaduais para que a gente possa conter. E do outro lado, está claro, é unânime entre o setor privado, é unânime entre os governadores, é unânime no governo federal, que uma parte das queimadas, uma parte considerável, não dá para precisar quantos por cento, mas uma parte considerável é incêndio criminoso, ou seja, é incêndio colocado deliberadamente do ponto de vista criminoso, seja crime para destruir patrimônio das pessoas, seja crime porque as pessoas querem limpar o terreno, limpar a área para poder ocupar aquele terreno. Parte das grilagens, por exemplo, em Brasília, os 2 parques florestais que pegaram fogo, algumas pessoas foram presas e confessaram que foram contratadas para tocar fogo, porque ali seria feito construção de casas, ou seja, você pega a área pública, seja ela estadual, federal, queima e depois tenta ocupar com uma invasão ou com um projeto de habitacional ou fazendeiro ocupando área que não lhe pertence, para um dia tentar regularizar essa área. Então nós estamos atuando também do ponto de vista criminal com a Polícia Federal e pedindo aos governadores que atuem também com as polícias civis estaduais. Ministro, com relação à pesquisa do IPM que aponta Zé Neto à frente de Zé Ronaldo, com apoio de Jerônimo, Lula, Wagner, do senhor? Olha, vocês conhecem de muito tempo minha posição sobre pesquisa. Tanto faz a pesquisa indicando que está na frente ou a pesquisa indicando que está atrás. Eu acho que a pesquisa mais verdadeira é aquela que é feita no domingo, no dia da eleição. Essa é a pesquisa real que interessa de fato. Pesquisa no Brasil virou uma forma de manipular a posição, a opinião do eleitor. Ontem até alguém me ligou dizendo assim: tal instituto você já viu na vida? Eu nunca vi na vida. Aí disse: não, porque em tal cidade ele fez uma pesquisa, disse que está registrado. Eu digo: registrar uma pesquisa, o TRE não tem instrumentos e não tem capacidade técnica de acompanhar a qualidade das pesquisas. Quando diz está registrado, é porque alguém foi lá e protocolou o formulário, protocolou conforme a lei e depois protocola o resultado. Mas o TRE não tem inspeção, não tem monitoramento de qualidade da pesquisa. Então eu não comento, nem comemoro, nem fico triste com pesquisa, porque eu não acredito em pesquisa. Se eu acreditasse, eu não tinha sido governador 2 vezes, Wagner não tinha sido governador, e eu, portanto, eu acho que a pesquisa real, o que vale, é aquela que quando você está na rua. Se você não quer se iludir
como candidato, basta você olhar para a rua, não quem está necessariamente vestindo a sua camisa, ou já com o seu adesivo. Você olha as outras pessoas que estão ao redor. Se elas estão animadas com a sua candidatura, é um excelente sinal. Se elas estão desanimadas, também é um péssimo sinal. Essa é a pesquisa verdadeira. Aquele que olha só para dentro do seu bloquinho, quem já está com adesivo, quem está com camisa e acha que já ganhou a eleição por conta disso, está se iludindo. Também quem acha que já